Boa noite, irmãos. Gostaria de cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, Conforme havíamos dito, vamos fazer uma reflexão semanal, uma breve reflexão na Palavra de Deus. Vamos ler agora Gálatas 4, versículos 22 e 23. Diz assim: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Paulo se utiliza aqui de uma alegoria sobre os 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Paulo destaca o contraste entre essas duas mulheres e os seus 2 filhos, Agar e Ismael, Sara e Isaque. Ele usa isso para que a gente possa entender mais claramente qual é o papel da lei e da graça no processo da redenção. Primeiramente, o contraste que ele apresenta é a forma do nascimento. Ismael nasce de forma natural, pela vontade humana. Isaac nasce de forma sobrenatural, pela vontade de Deus, porque Sara era estéril. E Deus promete a Sara e a Abraão que lhes daria um filho e que na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Então esse filho nasce pela vontade de Deus e o outro nasce pela vontade humana, Ismael. O outro contraste que apresenta aqui se refere à condição da mãe. Uma era livre, a outra era escrava. Os filhos da escrava nascem escravos, é assim que era o contexto da época. Se você era filho de escrava, você seria escravo. Já o filho da livre é livre e é herdeiro do seu genitor, do seu pai. O que Paulo está querendo falar para os Gálatas com essa alegoria é que a nossa redenção ela não acontece de forma natural, ela acontece de forma sobrenatural. Ela não acontece pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. As religiões, de uma forma geral, no mundo, elas sempre apresentam um caminho para nos levar a Deus, para nos conduzir a Deus. Um caminho de sacrifícios, um caminho de boas obras, de liturgias espirituais, para que a gente chegue até Deus. O que Paulo está dizendo é que isso não é possível. Nós não chegamos a Deus por nossa própria vontade. Podemos chegar a Deus pela vontade de Deus. Os nossos esforços não são suficientes para nos levar à presença de Deus e nem a obter favor algum de Deus. Porque por mais que o homem se esforce, ele jamais poderia cumprir plenamente a lei de Deus, a vontade de Deus, para ser salvo. Portanto, não há méritos humanos na salvação, porque nós somos pecadores. É a nossa herança. Nós somos descendentes de Abraão, que pecou, e que também todos nós, na descendência, somos pecadores. Nascemos pecadores. Os que buscam a salvação cumprindo a lei, cumprindo rituais, fazendo boas obras para ser salvo, as religiões que apresentam isso jamais nos levarão, nos conduzirão à salvação. Porque nos faz ficar preso, somos escravos da lei. E se eu for querer chegar a Deus através da lei, eu vou ter que cumprir toda a lei. Eu fico escravo da lei e eu não vou conseguir cumprir toda a lei. Por isso, sou condenado. Esses filhos são escravos, porque são filhos da escrava. A lei nos escraviza, não nos conduz dessa forma. Nós não conseguimos praticá-la. Por isso, se praticássemos, sim, mas não conseguimos. E a nossa essência como pecador não nos permite isso. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 8, 9 que pela graça sois salvos. A nossa salvação é concedida de graça por Deus, por meio da fé. E isso não vem de vós, a salvação não vem de nós, mas da graça de Deus. Ela é dom de Deus. E ainda é reforçado na sequência, não de obras. Não é resultado de boas obras, para que ninguém se glorie. Porque na salvação, a glória é de Deus. Não é o
humana. Não há glória humana, mas a glória de Deus. Os filhos da promessa são aqueles que, como Abraão, creram nas promessas de Deus, creem na sua palavra. O objeto da sua confiança é o caráter de Deus e não os seus próprios esforços, as suas obras. Pela graça sois salvos. Nos tornamos livres para crer que a nossa redenção é obtida na descendência de Abraão, na promessa que Deus faz a Abraão. Nela vem, na descendência de Abraão, vem o nosso Redentor, Jesus Cristo. Mas então por que a lei? Qual é a finalidade da lei? Qual a razão da lei? A lei revela que nós somos pecadores, revela que nós não cumprimos a vontade de Deus, ela revela o pecado em nossa vida. Podemos compreender que é impossível nos ajustarmos à lei de Deus. Assim, a lei nos conduz a buscar a salvação na graça de Deus, no favor que Deus nos concede, a graça e na justiça de Deus, em Cristo Jesus. Devemos confiar tão somente em Cristo Jesus para a nossa salvação. Um pouco antes diz assim, capítulo 3, versículos 6 e 7 de Gálatas, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputar é atribuir. Isso significa que Abraão não tem justiça própria e eu também não. Mas Deus atribui justiça a Abraão quando ele crê nas suas promessas. Abraão recebe justificação pela fé. Assim podemos concluir que a nossa redenção é totalmente providenciada por Deus. Nós saímos da escravidão. O que é redenção? O que é redenção? Redenção é o pagamento de um preço para a libertação de escravos. É o resgate. Jesus pagou o nosso preço. Pagou o preço por nós. Ele paga o preço do nosso resgate. Na cruz, deixamos de ser escravos, nos tornamos livres. Ele nos conduz do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Descendência de Abraão. Nos tornamos descendentes de Abraão, como Abraão. Filhos de Abraão são os que são da fé. Esses são os filhos de Abraão. Participantes como os filhos livres da herança de Deus. Livres da condenação do pecado imposto na lei de Deus. Assim podemos entender melhor qual é o papel da lei no plano da redenção. E viver com fé, pela fé, as verdades que são reveladas nas Escrituras. Porque cremos no caráter de Deus. E Ele é fiel em todas as suas promessas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde.